mais barato se alimentar dentro de casa. Estão dizendo, né? Mas a gente não vê isso na hora do supermercado, não. Isso foi o que mostrou uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis aqui de Minas Gerais. Será? Ela que é uma boa dona de casa vai contar pra gente. Luana, você que vai no mercado toda semana, num sacolão, conta pra gente. Tá dando pra economizar ou não? Sua risada me preocupou. Eu quero dicas, minha amiga. Eu não sou muito boa dona de casa, não. Mas assim, eu tento economizar, né? A gente vai ao supermercado sempre. Então a gente sabe quando uma coisa está um pouquinho mais cara, um pouquinho mais barata. E olha só, eu nem tomei café ainda, mas já tem carrinho de compra aqui pensando no almoço, que eu sou assim também. A gente já pensa no próximo. Desses itens que estão aqui, todos tiveram queda, tá? O açúcar é o único que teve esse aumento. Então, esse é um dos motivos, né, que explica o porquê se alimentar em casa tá mais barato. Vou arredar meu carrinho para cá, ó. Porque, né, a gente tem que vigiar as compras quando a gente vai no supermercado, gente. Eu vou conversar com o Diogo, né, o Diogo Santos, que é economista do IPA. Diogo, bom dia, obrigada pela entrevista. Por que a alimentação em casa está mais barata, né? Tem alguns itens que estão mais baratos. O que explica essa queda? Sim, Luana, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, nós temos agora já ao longo de todo o ano, não é só agora esse mês, essa tendência de ficar mais barata a alimentação em casa, ou seja, a alimentação na residência. E principalmente os itens mais ligados a hortifruti e também alguns itens que a gente chama de elaboração primária, como carnes, arroz, feijão, são os que têm mais puxado essas quedas agora já nos últimos meses. Então, por exemplo, o arroz e o feijão tiveram quedas relevantes, a mais de 7% acumulada ao longo do ano. E são itens muito utilizados, que têm um peso muito grande no orçamento das famílias para se alimentar. Por isso, tem ajudado então a reduzir a inflação, né, da alimentação na residência. A gente está aqui, né, perto do açougue, né, porque a gente tem as carnes, e elas também tiveram uma queda, levando em consideração que a gente vem de um período que a carne estava muito cara, né? Não, exatamente. No caso das carnes, isso ainda é mais evidente, porque tem algumas carnes que tiveram queda ao longo dos últimos 12 meses, ou seja, se a gente comparar o agosto do ano passado com o agosto agora, tiveram carnes com queda maior do que 10%. Outras até 12%, 15%. Então, certamente, nesses itens, a população já está sentindo um alívio no bolso em relação ao período anterior. Se a gente comparar agora com a alimentação fora da residência, o custo de se alimentar tem subido bastante, e não é só também desse mês. A princípio, a gente percebia que as duas coisas andavam juntas, subia uma, subia a outra. Agora, esse ano não. Desde o início do ano, o custo de se alimentar na residência já está mais barato, cerca de 3%, quase 3%, mas alimentar fora de casa, alimentação em bares e restaurantes, está cerca de 3% mais caro do que o início do ano. E por que isso acontece, né? Porque a gente está falando que os alimentos primários estão mais baratos. Então, por que comer fora de casa está mais caro? Exato, porque fora de casa a gente tem que considerar que além dos alimentos, que é uma matéria-prima do restaurante, do bar, eles também têm outros custos. Os custos de mão de obra, os custos de energia elétrica, que por exemplo teve um reajuste muito grande agora esse ano, de quase 10%. Tem os custos embutidos, por exemplo, de frete, de transporte, que também é importante, às vezes eles precisam repassar para poder fornecer os alimentos. Então o que nós medimos, que é o alimento no preço lá na balança, eles estão mais caros em relação, por exemplo, ao ano passado. Hoje, em relação ao ano passado, está cerca de R$20 mais caro alimentado no restaurante. Gente, vamos fazer a continha aí, levar aquela boa marmitinha, comprar uma lancheirinha, leva para onde for, dá para economizar um pouquinho, né? A gente tem que usar de tudo, porque é caro, as coisas estão até demais. Eu volto com vocês. Obrigado, Luana. De marmita a gente entende, né? Opa! Daqui a pouquinho a gente se fala, tá?